Faz sentido ser ateu e bolsonarista? Bom, no vídeo eu estarei então respondendo o comentário de um inscrito que perguntou o seguinte: Richter, qual a inconveniência de ser ateu e bolsonarista? Que é o meu caso. Então, farei questão de explicar de forma simples e clara. Vamos lá? O bolsonarismo em si não representa a ideologia política da direita. Nós sabemos que dentre as ideologias vai da extrema esquerda até a extrema direita. E o bolsonarismo é um grupo que se situa na extrema direita brasileira, mas o próprio nome já diz tudo. Bolsonarismo ou ser bolsonarista é seguir um indivíduo, uma pessoa e não uma ideologia política. Aí é que está o problema. Bolsonaro é uma figura que fez muito uso da religião como forma de manutenção do seu poder. Se aproveitou de pessoas fiéis que existem a rodo por aí no Brasil, crentes, para poder ganhar votos. Se aliou a várias igrejas também para poder ganhar votos. Uma dessas pessoas que inclusive eu vejo como oportunista, que aproveita a pegar qualquer político que está aí bombando, que seria o Silas Malafaia. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Mas de alguma forma o bolsonarismo ou Bolsonaro instrumentalizaram bastante a religião como uma forma da manutenção do poder deles. Não era à toa que o slogan de Bolsonaro era Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Também não é à toa que havia vários vídeos lá no período das eleições de 2018 onde ele estava sempre junto com a igreja, onde ele foi batizado no Rio Jordão. Aí, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Ele ressuscitou? Sim. Está vivo para todo sempre? Sim. É o Salvador da humanidade? Sim. Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então toda essa campanha foi estruturada para de alguma forma agradar o público religioso. Todo momento o Bolsonaro sempre fez uso da religião para conseguir conquistar e se manter no poder no período em que ele foi presidente. Sem contar também que à medida que o tempo foi passando, ele foi se tornando um ídolo para os seus seguidores. Meu Deus, que onde eles colocaram os seus pés, plantas dos pés. para que ele esperar, Deus, Oh, o Deus. Senhor estará com ele. Ele será, ó Pai, essa localidade. Nós não vamos retroceder, nós não vamos parar, nossa força não vai ser minada, porque quem está conosco é o general de batalha, é o leão da tribo de Judá, é aquele que não se cansa nunca, que nos recarrega nossas forças, que restaura a nossa força, que é Jesus de Nazaré, porque Deus está com esse homem, Jesus está com esse homem, está conosco. Nós estamos todos que vão contra a Bíblia, que vão contra Deus, pátria e família. Em tempos antigos, como por exemplo no Império Egípcio ou lá no Império Sumério, os imperadores eram tomados como semideuses ou até mesmo deuses, no caso dos faraós ou no caso lá também de Gilgamesh, na questão da antiga Suméria. Mas eram indivíduos completamente comuns que não tinham nada de especial, mas faziam sempre uso dessa questão da religião para que os que estivessem embaixo pudessem olhar para eles como figuras inalcançáveis e de total respeito e admiração. A mesma coisa também aconteceu no Japão, inclusive recentemente na história, eu digo tipo até 1945, o imperador da época, Hirohito, era visto como um semideus, como um descendente de deuses, mas na verdade era só um ser humano comum, até porque a partir do momento que jogaram lá as duas bombas nucleares, o cara parou com esse papo de se declarar como se fosse descendente de deuses. Mas de alguma forma as pessoas que estavam na base sempre viam eles como se realmente fossem deuses, figuras de culto, de respeito, de sei lá o quê. Inclusive muitos bolsonaristas, quando vão criticar países de esquerda, usam como um exemplo a Coreia do Norte. Dizem que o líder de lá se coloca como se fosse um deus, um cara inquestionável, que o povo tem que o adorar. Inclusive o pai desse ditador também já foi assim. Mas é exatamente isso, como a questão dos faraós, como a questão também dos reis da Suméria, que é semelhante com o que os bolsonaristas fazem com a figura de Bolsonaro. Simplesmente adoram o cara como se fosse o Messias, como se fosse um deus. Aí é que está exatamente o problema de um ateu ser bolsonarista. Tudo bem o cara ser ateu de direita, ele é ateu, defende pautas de direita, mas uma vez que ele começa a defender um líder que sempre usou e instrumentalizou a religião como forma de manutenção do seu poder,
Fica uma coisa muito estranha, porque o ateu não acredita em Deus. E fica estranho também o ateu ficar babando o ovo de um cara que muita gente religiosa o adora como se fosse um messias, como se fosse um Deus. Nós sabemos muito bem como a religião causa muitos danos à sociedade quando se envolve demais na política, e temos muitos exemplos que podem ser claros para isso. Daí, se um ateu apoia uma figura como Bolsonaro, indiretamente está apoiando a religião dentro da política. Porque Bolsonaro é um cara que também dava o aval para isso. Poderia ter feito um conteúdo mais complexo, bem mais detalhado, mas que explicar de uma forma tão simples, que é para ficar perceptível para quem é ateu e bolsonarista, que isso não faz o mínimo sentido. Você quer ser de direita, seja de direita, defenda as suas pautas de direita, mas não defenda um indivíduo que se coloca como se fosse um salvador. Um indivíduo que faz você parecer o adorador de um Deus. Eu sei que o conteúdo tem a ver especificamente com o comentário que o senhor tenha feito, mas também é bom ressaltar que aqui no Brasil, não importa se é a esquerda ou a direita, os líderes sempre têm feito de tudo para poderem se atrelar à religião, porque isso garante voto. Tanto que em 2018, Haddad, que era candidato à presidência com a sua vice, estavam frequentando igrejas para passar aquela imagem de que eles também são povo de Deus e tal. Tudo para conseguir voto. Também lá o Silas Malafaia com Lula dizendo que abençoaria ele, sei lá o quê. Que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. Dilma também estava envolvida com a Igreja Universal. E Bolsonaro também é um cara que estava envolvido com a Igreja Universal. Ou seja, tudo para se manter no poder porque tem um monte de religiosos, gados fiéis que não vão questionar, mas que garantem um belo voto. Mas enfim, ateu, bolsonarista, não faz sentido. A gente se vê até a próxima, valeu e vou nessa.